Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Especulado em alguns clubes brasileiros, Claudinho, meio atacante ex-Red Bull Bragantino, pode voltar ao Brasil? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Sadd, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de o negócio avançar antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Sadd, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit. Está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal do Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Sadd em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como o Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. O Cruzeiro que segue com dificuldade no anúncio de reforços, mas pode ter nos próximos dias a garantia de 23 milhões de reais em caixa. É que quando o Cruzeiro emprestou o Marlon para o Grêmio, ficou combinado que se ele batesse 25 partidas, o Grêmio seria obrigado a comprá-lo, e a cláusula de obrigação de compra está estipulada em 3 milhões e meio de euros ou 23 milhões de reais. O Marlon já esteve em campo em 17 partidas pelo Grêmio, ou seja, restam apenas 8 jogos para que o tricolor gaúcho precise ficar em definitivo com o atleta, assegurando 23 milhões de reais. Dinheiro que vai ser importante para o Cruzeiro na busca por contratações. Em relação ao lateral esquerdo, o problema está super resolvido. A verdade é que o Kaique tem dado conta do recado, uma das excelentes opções entre laterais esquerdos do futebol brasileiro nesse momento. Importante contar ainda que o Cruzeiro espera para essa semana Luiz Sinisterra, jogador do Bournemouth, e tenta mais um atacante de lado de campo. Cruzeiro e as primeiras críticas ao trabalho recente de Leonardo Jardim, treinador português que era super elogiado enquanto o Cruzeiro era líder do Campeonato Brasileiro. Bastou uma sequência ruim de resultados e as primeiras cornetadas vieram. E isso está muito associado ao fato de o Cruzeiro fazer ótimos primeiros tempos e não conseguir manter essa qualidade na etapa final. Bora aos números. Últimas partidas do Cruzeiro: vitória contra o Mirassol, contra o Santos e contra o Botafogo na etapa inicial, e derrotas nas etapas finais para Mirassol, Santos e Ceará. Houve um empate com o Botafogo na etapa final e o Cruzeiro, que havia empatado com o Ceará no primeiro tempo, acabou sendo derrotado pelo Vovô na etapa final. Essa crítica se torna ainda maior quando percebe-se que o Leonardo Jardim mexe pouco no seu elenco. Por exemplo, na partida contra o Mirassol foram apenas 2 substituições. O Lautaro e o Matheus Henrique acabaram entrando e, entre outras coisas, o Leonardo Jardim morre no banco de reservas com o Gabigol. Mesmo precisando do resultado, o Mirassol já havia conseguido empate e o Cruzeiro com a necessidade de fazer mais um gol, e o Gabigol não foi utilizado. Leonardo Jardim foi perguntado sobre o tema na entrevista coletiva depois do empate com o Mirassol e disse: tivemos 6 jogadores que normalmente atuariam que ficaram de fora nessa partida. O que ele quis dizer é que a qualidade do elenco não é tão grande e com ausências básicas do jogo ele se sentiu com um banco de reservas menos qualificado, até por isso não fez mexidas. Gostaria de saber muito a sua opinião sobre o tema, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Bora te atualizar agora sobre o futuro de Lautaro Dias. O atacante argentino de 27 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro
está fora dos planos da Raposa, tanto que nem tem sido muito utilizado recentemente. Para que não estoure o limite de jogos, ele já tem 5 partidas no Brasileiro. Se disputar 7, ele deixa de poder jogar em outras equipes. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Grêmio esteve bem perto de contratá-lo. Empréstimo até o fim da temporada, o Lautaro concordou com a negociação. Na última hora, o Cruzeiro mudou as condições e passou a exigir uma compra do atleta. O Grêmio desistiu do acordo. O Ceará também tinha negociações, mas a verdade é que não houve avanços entre o Cruzeiro e o Ceará. Aí vem uma informação exclusiva: o Santos buscou informações sobre o Lautaro e tinha o aval do técnico Kleber Xavier para que essa negociação fechasse. O Alexandre Matos tem uma relação muito boa com os representantes do Lautaro, mas a troca no comando do Santos certamente dificulta e interrompe as negociações. O Santos vai dar prioridade à contratação de um técnico antes de retomar as tratativas pelo argentino, que ficou no banco de reservas, ou melhor, que ele não atua desde 3 de agosto, quando entrou no minuto final do jogo contra o Botafogo, diante do Santos, foi para o banco de reservas, mas acabou não utilizado. Os últimos 5 jogos, olha lá, ó. Olha lá, o Gabigol nos últimos 5 jogos. Mirassol 1, Cruzeiro 1, reserva não utilizado. Cruzeiro 1, Santos 2, 9 minutos em campo. CRB 0, Cruzeiro 2, 2 minutos em campo. Botafogo 0, Cruzeiro 2, reserva, não utilizado. Cruzeiro 0, CRB 0, titular 90 minutos. Isso não mexe com os instintos mais primitivos de vossas excelências? Eu acho. Tem explicação. Mas eu acho inacreditável que, pra mim, aquele que é o jogador mais técnico do time... Mais técnico? Mais que o Matheus Pereira? Eu já disse que eu Nossa, acho meu isso. Deus. Tenha jogado apenas 101 minutos dos últimos 5 jogos. Nós estamos falando de uma média de 20 minutos por partida do Gabigol nos últimos 5 jogos. Pra mim, é muito pouco. E aí, eu tava até ali na redação conversando com a nossa querida Bela Neres, e ela fazendo isso: mas ele jogou 90 minutos contra o CRB e não fez nada. Deu o passe pro lance que pra mim foi pênalti em cima do Caio Jorge e a arbitragem não marcou. E teve uma falta na trave. Então o Gabigol, pra mim, tem que jogar ter mais minutos nesse Cruzeiro. Ele merece. Pra mim, ele tem jogado bem quando entra. É um jogador, pra mim, acima da média. E eu sigo achando o jogador mais técnico desse Cruzeiro. Ele, pra mim, merece uma oportunidade muito maior nessa equipe do Leonardo Jardim. Então, hoje a gente vive uma situação que a gente tem sempre que lembrar aqui, né? A gente não acompanha mais treinamentos. E a gente não acompanhar treinamentos, a gente perde uma grande parte do que é realmente a história das partidas, a história do atleta, a história do treinador. A gente perde muito isso. Porque a gente fica numa situação que a nossa avaliação ela é em cima dos jogos. E aí vem a questão: o último jogo dele, que ele joga 90 minutos, é o jogo contra o CRB no Mineirão. Você lembrou muito bem, ele mete uma bola na trave num chute de fora da área. Teve o lance também que ele coloca o Caio Jorge para marcar e gerou a polêmica de um possível pênalti. Eu acho que um jogador do tamanho dele, ele precisava de mais minutos. Precisava sim de mais minutos. Eu acho pouco esse recorte dele quando a gente pega os últimos jogos contra o Santos, ele ter jogado pouco, e é um jogo do Mineirão que o Cruzeiro precisava vencer. Eu acho que ali caberia o personagem Gabigol, o jogador Gabigol, o estilo Gabigol. Para o jogo contra o Mirassol, eu já fiz a defesa do Leonardo Jardim. Eu acho que o jogo de ontem não pedia ele, pedia um jogador que fazia uma recomposição maior. Eu acho que ele é um atleta que mereceria, por toda a história que ele tem, por tudo que ele tem, acompanhando de longe. Agora, acompanhando o treinamento, aí eu não posso questionar. Porque quem dá o treinamento é o Leonardo Jardim. E se o Leonardo Jardim tem usado ele tão pouco, eu vou ter que acatar. Mas que é um atleta que merece mais minutos, não no jogo de ontem, ele sim merece. Só uma pergunta pra você, sem criar nenhum tipo de polêmica. Tá. Não, polêmica faz parte polêmica do debate. faz parte. Mas eu não quero fazer isso aqui. Você acha que não seria um jogo com o Gabigol. O de ontem não. Agora, esquece o que o Leonardo Jardim falou ali, porque eu não quero que você pondere em cima do que ele falou. Mas eu já tô poluído. Não, mas eu não quero que você fique poluído. Eu quero em cima da sua leitura do jogo. Se é para fazer uma recomposição, você colocaria um atacante para fazer ou você colocaria um jogador do meio de campo para fazer? Você, Elton Novaes. Elton Novaes, eu faria a recomposição com um atleta de ataque para fazer a dobra como ele fez. Eu também teria essa leitura para fazer isso. Você não colocaria eu não colocaria jogador de defesa. Um dos volantes eu não colocaria, Aqui. Que eu tinha à disposição, eu não Presta colocaria. atenção no que eu vou falar aqui, tá?
Se o Cruzeiro toma o segundo gol ontem, o mundo cairia na cabeça do Jardim. Não cairia. E nem vocês estariam cairia. tão condescendentes Não aqui. cairia. Mas como empatou, aí vocês estão segurando a onda. Eu entendo esse lado passivo de vocês. De certa forma, resultadista. Vocês é muita gente. Não. Não, é só eu e o Valor, Eu que tem tenho 3. Eu tenho 2 algozes aqui no programa que não gostam de mim. Mas estão aqui, porque são bons. A gente mantém. Quando é bom, não é não? Quando é bom, a gente mantém, mesmo não gostando, né? Tô pé da vida. Com quem? Com o Elton. Por quê? Cara, essa ideia de que não Peraí, posso colocaria falar o só uma Gabigol coisa, é um antes de você absurdo. falar do Elton? Fala O Gabigol, presta atenção aqui, Galante, presta atenção, Valor. Não adianta você tentar me ignorar. Eu tô prestando atenção na câmera, tô te ouvindo. Mas olha pra mim. Olha pra mim, diz a verdade. verdade. Essa música é bonita. É bonito. Porque mudou assim, então de repente. Lembra da palavra que você gosta, Presta intensidade. atenção. Lembra da palavra que você gosta, intensidade, antes de você Presta falar qualquer atenção coisa. no que eu vou dizer aqui. O Gabigol, presta atenção aqui. O Gabigol está no elenco que oferece as melhores... Aliás, não vou falar de ele, porque ele faz parte, ele não é titular, por isso estou usando o elenco. Mas ele joga num time, hoje no Brasil, que oferece as melhores condições para que ele esteja dentro de campo. Por quê? Porque o Cruzeiro joga com muita intensidade. E se ele não for, o cara, para responder com isso que você está me cobrando, tem quem faça por ele. Tem quem faça por ele. E se você olhar para o que o Palmeiras está jogando, para o que o Flamengo está jogando, para o que o Botafogo está jogando, nenhum desses times jogam com tanta intensidade. Então, por necessidade, se você coloca o Gabigol, tem quem faça até se ele falhar nesse quesito que vocês estão se apegando. Agora, muito curioso eu fico, quando foi contratar o Gabigol, vocês não ponderaram em nenhum minuto que ele não tinha intensidade para jogar no Cruzeiro. Porque quando ele foi contratado, não era o Leonardo Jardim. Mas a intensidade ela diminui dependendo quando ele foi do contratado, treinador. o modelo de jogo era bem diferente. Hoje o Leonardo Jardim pede essa intensidade o tempo todo. E também temos que lembrar que nesse meio tempo foi descoberto, tá, gente, entre aspas, descoberto um tal de Caio Jorge, que tem 19 participações em gols em 19 jogos. São 14 gols e 5 assistências. Então, para o Gabigol, ele vai ter que pedalar bastante. E eu acho que ele já percebeu que para ele ser titular desse time no lugar do Caio Jorge é impossível. Mas você está querendo impossível. que ele Sabe o que você fez agora? característica que ele não tem. Sabe o que você fez agora? Você citou o nome e o responsável do Gabigol não ter mais minutos no Cruzeiro. Foi o que você acabou de fazer. Quem? Caio Jorge, ele acabou de estar. O Caio Jorge. Não, mas eu mesmo falo Mas de ninguém não- quer ele no lugar do Caio Jorge. Eu mesmo falo de não tê-lo no lugar Não, do Caio Jorge. Exatamente. Ninguém tá querendo. Ninguém tá querendo. E ele, Caio Jorge, acaba sendo o principal responsável, na minha visão, Isso. do Gabigol não participar mais dos jogos Sim, não. e, quiçá, ser titular do O Cruzeiro. o Caio Jorge é um cavalo, tá? Teve uma bola que ele pegou ontem pelo lado esquerdo de ataque do Cruzeiro, à esquerda das cabines da TV ali, pegou a bola, ele fugiu da marcação de 1, de 2, aí 3 pra cima dele e ele atropelando todo mundo. Cavalo, moleque. Aí você Só pensa- que se o Léo Jardim, com a capacidade que ele tem de armar um time, ele abdicar de colocar o Gabigol nesse time e botar o Lautaro pra correr atrás pra fechar espaço, vocês estão de brincadeira. Velho, e vocês aceitarem isso com naturalidade. Velho, o Gabigol, pelo amor de velho, Deus. o Gabigol Não, ontem sei, não o empate tá te interferiria. influenciando. Não interferiria, O gente. Tô empate. 100% contigo, Everton. Obrigado, Thiago. Nessa Tá, você ô, tá Galante. 100%... Eu fico Não, você não surpreso. faz questão, não, que você também não gosta de que mim. isso, rapaz? Que Não isso, faço eu fui questão, o que levantou aqui a lebre da história toda, porque eu acho que o Gabigol tá muito incomodado. Se ele não tiver incomodado, é porque ele não é o Gabigol de antigamente, o cara que tem fé no futebol Outra dele. história. Aí já é outro assunto. Porque olha só, Se o Gabigol tá incomodado, aí eu também tô com você. Eu acho que ele pode estar Posso fazer uma incomodado. pergunta? Mas eu acho que ele não era o personagem pra entrar no jogo de ontem. Eu posso fazer São uma outras Até histórias. semana passada, todos, eu posso falar todos, Valu, se eu não puder, você me corrige na hora que eu falar aqui o que eu acabar de falar, você fala assim, eu tô fora dessa. Guarda sua ironia pra quem não, Na gosta. hora que eu virar falar aqui. Guarda sua ironia Não, não pra é quem ironia, gosta. não. Olha só, Usa contra as todos pessoas. aqui concordavam até semana passada que o Lautaro tinha que ir embora do Cruzeiro? Todo mundo Não, fala. eu Você concordo concordava? ainda Falou hoje. aqui. Você concordava também, Ainda Valu? hoje. Você também concordava, Ainda Valu, ou não? hoje. Não, eu concordava e concordo, Então, Breno. e aí ontem Eu não mudei todo minha mundo opinião. agora acha Breno, normal o Lautaro entrar Breno, na são frente do situações Gabigol. Não. Ah, não. Totalmente Não, diferentes. sinceramente, isso não dá. Gente, o Lautaro... Ô, André, o Lautaro, tá me ouvindo aqui aí, parou. Ciro? O Palmas, Lautaro... Fabrício, pra mim, se ele não estiver me ouvindo, pode botar uma salva de palmas aí O pra Breno Lautaro, Galante. Breno Galante deu uma aula hoje. O Lautaro Acabou. possivelmente Ó, vai sair do Cruzeiro.
E aí ele entra no lugar do Que lugar, meu filho? No lugar não era do Japa, Gabigol. no lugar de qualquer Ele não faria a mesma coisa, gente. Cara, o cara já tá indo embora. Gente, velho. cara o nem tá lá nos Kenji, planos. velho, é um ótimo jogador, tem um futuro gigantesco pela frente. Mas o Kaique não entra em campo pela equipe profissional do Cruzeiro desde o dia 28 de maio. Ó, vou Contra o meter Mioco. Gestão de minutos, diria um amigo meu. Gestão de minutos, dias diria um vocês falam amigo meu. sobre Gestão de minutos. Isso é gestão de A minutos gestão do de treinador, minutos diria um do amigo Cruzeiro meu. está sendo bem Não tô feita. entendendo isso. A gestão de minutos do Cruzeiro está sendo bem feita. A queda de rendimento no segundo tempo de cada jogo tem relação com o cansaço? Pra mim tem relação porque com o o cansaço. Jardim falou de O time calendário, afogou falou de ontem. distâncias percorridas. Mas não era, hein, deixa eu cara? perguntar uma coisa aqui. Não Calma era. aqui. Um jogo só na Então, semana. é uma pergunta que eu fiz. A segunda. Se hoje pinta uma proposta e aí os agentes do Gabigol procuram o Cruzeiro e tiram o Gabigol do Cruzeiro, vocês estariam de acordo? Desculpa. Primeira pergunta. A gestão de minutos do Cruzeiro está sendo bem feita para você, Valuzito? De maneira excelente. Excelente. Então, cansaço não tem nenhum. Não, mas ontem o time cansou no final da partida. Mas não era, né, Thiago? Ah, não, pode ser que não fosse pra cansar, mas o time tava cansado. Eu- O Cruzeiro, tanto é que o próprio treinador chega na entrevista e fala que você concorda e acha Os maravilhosa. seus- os Que alguns jogadores- jogadores estavam... Sim, os dois tendo problemas laterais. de cansaço. Peraí, Vamos lá. você vai falar. Peraí. Não, não Pô, tem problema. Pode, eu tô pode, te- pode, aqui tá pode tendo uma conversar, conversa, eu pode não tô debater, gritando, não, pode eu tô debater. conversando. Desculpa. Eu não tô Redney. gritando, não tem nada de gritaria, não Não, tem nenhum fica em problema. paz, esquece ele falando. Vamos lá, Jonathan não é lateral de ofício, Jonathan Jesus não é lateral de ofício e não vinha tendo sequência. Mas cansou, Elton. Não é Cansou, uma e crítica é à preparação natural. física do E Cruzeiro. é natural. Cara, o e é ponto natural. ele se cansou. O que eu ele acredito pra mim, citou- ontem não só eles se cansaram. O Wanderson se cansou porque tinha que voltar com frequência. O Eduardo se cansou, tanto é que ele muda. O Wallace se cansou, tanto é que ele Que era sai. natural. Então, assim, eu entendo que seja natural o cansaço dos caras. Mas ontem o problema do cansaço ficou evidente. O ponto é, eu acredito que o técnico deveria ter feito mais alterações. Eu entendo quando você aponta, por exemplo, na lateral, pô, aqui na lateral ele não teria uma opção de origem para aquela função. Ele teria que improvisar uma segunda vez durante a partida fazendo essa alteração. Entendo perfeitamente. Mas eu faria outras alterações nesse time. Por exemplo, às vezes tira o Matheus, coloca o Gabi, que é o que eu faria no jogo. Ou então que tirasse o Wanderson e colocasse o Gabi. E ali você coloca o Matheus para recompor, se ele não tivesse cansado. Eu acho que ele tinha alternativas para fazer mais mudanças nesse time pensando no jogo de ontem. Para mim não é o que faz, o que determina o resultado da partida. Claro que não. Tem uma série de fatores que determina. Erro de arbitragem. Para mim o Wallace, que estava fazendo uma partida razoável, falha no lance do gol do Mirassol. Mas tem uma série de coisas que para mim ele poderia ter feito para mudar esse time. Eu, por exemplo, falei, eu talvez colocasse o Japa na lateral esquerda, caso necessário no final. Colocaria o Gabigol na do Matheus ou na do Wanderson. E tentaria um Cruzeiro de forma diferente ofensiva. Tentaria talvez até uma mudança tática no fim da partida. Porque eu entendo Que tipo como de o Valor mudança entende. tática, irmão? Cara, colocar o Gabi e o Caio Jorge para jogarem de centroavante. Você tenta uma mudança. E aí você recua. Mas de repente Mas tirando não o deixar com Matheus, que o nesse Mirassol ponto aí, tirando o subisse Matheus, tanto. a bola não chegaria, hein? Não, você podia até manter o Matheus. Manter o Matheus. Você tenta uma coisa diferente. O que o Cruzeiro poderia fazer é tentar uma situação diferente. Algo mais ousado para buscar uma vitória. Assim, ontem eu até falei, eu estava assistindo ao jogo lá no Sobar, estava conversando com o Flavinho, amigo meu. Ele estava assistindo ao jogo comigo. Eu falei com ele, Flavinho, o que me incomoda é que no segundo tempo o time parece que cai, velho. O E assim, ataque do e o Cruzeiro no time segundo muda. tempo, ele ficou meio inoperante, o Mirassol se A sentiu exceção do Caio Jorge. mais tranquilo. A e exceção avançou do pra Caio mais. Jorge que seguiu que isso pressionando. aconteceu também? Porque o Lautaro estava em campo, gente. O Lautaro, os caras não se preocupam Não, com mas ele. o Lautaro só entra em campo nos minutos finais, né, RG? Ele só entra em campo nos minutos finais. Não foi por isso meu que Deus, aconteceu. que isso? Você é defensor do Mirassol. Você tem cara de defensor. Não, defensor de Mirassol. Você é defensor do Cruzeiro defensor- Atlético aqui. você é O resto defensor do Não, Mirassol. você tá falando que você joga no Mirassol. Ei, Ah, defensor você é zagueiro. defensor. Não, defensor. desculpa. Joga. Um jogador da De defesa. Entendi. do Mirassol. Aí você olha para a margem do gramado e vê subindo a placa do Gabigol. Te preocuparia? Com E certeza. aí você vê subir a placa do Lautaro. Te preocuparia? Menos. Aí o que você faria? Se mandaria? Você sabe, eu não vou Depende preocupar com o da Lautaro. instrução do treinador. Tá vendo? Depende da instrução do treinador, óbvio. Mas Tomou na Não, asa. Elton, Ele tá achando que você tá Não, do lado mas uma coisa é certa. É óbvio quando você vê o Gabigol, que pra mim, eu já falei aqui várias vezes, foi o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Quando esse cara entra,
Muda. Você fala, opa, peraí, tem que ficar de olho nessa situação. O Gabigol, pra mim, já falei isso milhares de vezes aqui no programa e reitero, é o melhor atacante do futebol brasileiro desde 2019. Nós estamos falando de 6 anos em que o Gabigol é um cara decisivo, com Copa do Brasil, com Libertadores. E olha que tudo mais de titular tudo mais de absoluto, hein? Brasileiro. Cara, então assim, quando esse cara entra, esse cara preocupa um pouco mais. Então você precisa tomar cuidado com o Gabigol. E você, como treinador, precisa ter cuidado com o Gabigol e utilizá-lo mais. Então o Leonardo não está tendo cuidado com o Gabigol? Pra mim, não. Quando ele coloca o Gabigol em 101 minutos dos últimos 450 possíveis, pra mim, ele não está tendo cuidado. Ele coloca o cara pra jogar 101 minutos dos últimos 450, desculpa, dos últimos 450 possíveis. Uma média de 20 minutos por partida. Eu acho muito pouco. Olha, vou fazer mais uma pergunta aqui, vocês respondem. Se hoje o Cruzeiro, por exemplo, chega uma proposta, aí os agentes vão lá, procuram o Cruzeiro e falam, você está querendo tirar o Gabigol daqui e tal. Você acha que o Cruzeiro lamentaria, ô Valu? E você, como analista, lamentaria? Não, primeiro que analista não tem que lamentar, né? Mas acho que o Cruzeiro sentiria falta, o Jardim, ele, apesar de tudo que foi exposto aqui, acho que o Jardim ainda entende o Gabigol como uma peça importante na utilização. Ele está dentro daqueles 17, 16 jogadores que o Jardim utiliza, não consegue ser titular por uma questão de encaixe de preferência que o técnico assume. A gente tem que lembrar que o Jardim assume isso não somente nas vitórias, nas derrotas também, no empate de ontem. Então eu acho que, pensando naquilo que tem sido utilizado pelo Jardim, ele faria muita falta sim. Eu quero pegar o gancho na resposta do Valu para poder, inclusive, contextualizar o porquê, talvez, do Leonardo Jardim não ter feito as alterações. O Valu colocou muito bem. 17 jogadores que o Jardim utiliza. Ontem ele tinha 11, ele tinha 6 desfalques ontem. Talvez seja por isso que ele não vai no banco e utiliza o Japa. E não utiliza os outros que a gente falou, o Murilo. Então melhor correr risco. Não, por quê? Porque talvez ele não tenha essa confiança, e aí calma, advogado, calma. Você tá certo. A minha opinião, por quê? Porque ele já tem o grupo dele fechado, que tem a maior minutagem, e aí quando ele não tem o Marquinhos, como não tinha falta ontem, gestão de minutos não pra tinha, você? a gestão de minutos para mim, ela é feita com esses jogadores, o ex-17. Aí ontem, ele passou, talvez, é raro você ver isso no momento do Cruzeiro, ter tantos desfalques como foi ontem. E aí ontem faltou elenco. E aí faltou ele ter confiança, por exemplo, no Japa, porque eu colocaria o Japa. Eu colocaria ele para jogar lá. Cara, E aí o que ele faz? Ele pega 2 jogadores que para a torcida do Cruzeiro já estavam fora, que é o Lautaro e é o Wallace. E aí ele surpreende todo mundo aqui, colocando o Wallace titular. Ninguém, sinceramente, ninguém apostava que o Wallace ia começar a titular. Eu ontem, quando eu vi a escalação, eu falei assim, teve um erro aqui. Teve um erro, o Wallace vai titular. Eu falei, não. Mas ele não jogou mal, não. Não jogou. Mas você concorda que se fosse você apostar na KTO, se alguém apostaria Não, a gente falou aqui, a gente deu as opções. Surpreendeu. A gente montou time com o Eduardo, com o Matheus Henrique. Montamos esse time. E aí eu acho que diz muito a respeito da condição ruim do Matheus Henrique ainda. Eu acho que o Wallace mais foi escalado por conta da condição do Matheus Henrique do que demonstrou nessa última semana possibilidade para ser titular. Mas é um achismo meu. Um ponto importante, Matheus Henrique. O Matheus Henrique, num jogo antes do jogo contra o CRB, que fica 0-0 aqui no Mineirão, o Leonardo Jardim falou, o mês de agosto e setembro vão ser meses de maior minutagem para o Matheus Henrique. Isso. Ou seja, o Leonardo Jardim já estava prevendo que seriam minutos pingados, que não seria uma sequência do Matheus Henrique, que a gente esperava que o Matheus Henrique fosse voltar e já voltar para firmar os pés na titularidade. E não é isso que está acontecendo por causa de questões físicas, é de trabalho interno do Cruzeiro. Esse programa aqui é impressionante, viu? Pesa a mão para um lado e alivia para o outro. Mas como vocês são aliviadores. Eu te explico o nome também, do programa tem que mudar. Os aliviadores da bola. Hein? Não fica bem esse não. Não, fica. Tem aí, André?